Graça e paz a todos. Mais uma vez a gente está aqui hoje para indicar para vocês mais uma dica de leitura. A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Aqui ele vai buscar nesse livro a raiz profunda que levou, ele vai fazer aqui algumas comparações. O que leva uma nação a escolher um líder corrupto ou amoral. Ele pode não ser corrupto e ainda assim ser amoral. Ele não rouba, mas também não tem moral alguma. Moral que eu falo não no sentido de como as pessoas geralmente têm essa percepção. Vai fazer alguma coisa aqui, a pessoa cumpre, aí ela diz para outra, tá vendo? Tem moral. Não é essa moral que eu tô falando. É a moral, como eu posso dizer, de costume. Entendeu? Você ser um exemplo íntegro de pessoa. O que faz? Para chegar nesse ponto, tem que passar por isso. A corrupção da inteligência. Como assim, Giovanni? Corrupção da inteligência? Não estou entendendo direito. Vamos lá. Vamos falar aqui de emissoras. Todo mundo aqui já assistiu novelas, ou ainda assistiu filmes, séries, jornais, entendeu? E lá ocorre uma dessas raízes da corrupção da inteligência. Quando a gente vê hoje, eu dou um exemplo porque é o governo de hoje. Quando o Jair Bolsonaro ele fala que a maior emissora do Brasil hoje, que é a Globo, fala que é um câncer. É verdade. Mas só quando ele diz que vai caçar a sua concessão, que é agora em outubro, na verdade ele não vai. Sabe por quê? Vamos mais lá para trás. No tempo do regime militar, a Globo quase faliu. Aí você pergunta, Giovanni, então não faliu por quê? Os militares deram o dinheiro para a Globo. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Eles eram os maiores inimigos, botando toda uma população, criando toda uma narrativa contra os militares. E os militares, quando tiveram oportunidade, as Forças Armadas, aqui para ser mais claro, isso é documentado, isso é histórico, tem livros que contam isso. Depois eu vou pegar o livro que conta isso e vou deixar no link, ok? E as Forças Armadas deram dinheiro para a Globo, para você ver como é. Ou seja, é uma pessoa alimentando um leãozinho ainda filhote. Tá me entendendo? Não, eu vou criar ele aqui, ele vai ficar manso. Aí o leão cresce. E o leão cresce. E o leão cresce e vral. Come o seu tratador. É justamente isso, meu povo. Ou seja, o brasileiro sempre quando ele tem a oportunidade de fazer algo realmente bom, ele fica com piedade do inimigo. O inimigo vem lá e... Mas isso é outra coisa. Um dos ramos, mídia. Aqui vou botar jornalismo, uma das raízes da corrupção. Mídia. O que mais? Me vem aqui a cabeça. Falta de cultura.
Os brasileiros não leem, gente. Essa é a verdade, né? Os brasileiros não leem, não têm a curiosidade de saber a raiz. O brasileiro geralmente ele gosta de vídeos, por exemplo, de resenhas de livro. De resenhas. Tipo assim, a pessoa lê o livro, resumiu ali, pôs alguns resumos do livro, alguns destaques, e faz um vídeo aqui como eu estou fazendo para você falando do livro. Mas só que ela mesma não lê. Mas ela vê a resenha do livro. Você vê como o negócio é meio doido, né? E quando se falta cultura, a gente fica mais burro. Essa é a verdade. Beleza, então agora eu vou deixar de ser burro. Eu vou adquirir essa inteligência. Aí o cara vai e busca uma má literatura. Ou seja, o cara vai lá e pergunta pro professor dele de história: professor, me indique um livro para mim conhecer a história do Brasil, para me conhecer política no Brasil. Quais livros você acha que o professor vai passar pro rapaz? Aquele mesmo que os portugueses vinham com os escravos, mas não conta quem escravizava-os eram os próprios negros lá na África. Vocês não falam. História do Brasil. Vamos falar que Dom Pedro era um cara paranoico, e, enfim. É esse tipo. E ele cresce quando ele tem um vislumbre digamos assim, de inteligência. Aí ele vai pedir uma indicação de livro a um professor. O professor dele esquerdista já vem dessa carreirismo aí. Todas as universidades hoje não tem como você escapar, são tudo esquerdistas, não só as públicas, as privadas também. Então ele cresce deturpado. Se você não investir em você mesmo, esperar de professores, de academia, de universidades, meu filho, você não vai acordar. Se você esperar da TV, você não vai acordar. Eles estão aí justamente para corromper a sua inteligência. Eu faço esse vídeo aqui para que, ainda que uma pessoa veja esse vídeo, e ela realmente se interesse, ela veja, poxa, mas por que alguém vota num Lula da vida? Por que, tipo assim, que eu votei no Bolsonaro, ele não cumpriu? Por que a gente sempre vota no menos pior? Por que a gente não vota no melhor? Né? Porque o melhor no Brasil nunca ganha. Por que o melhor no Brasil não tem vez? Aí ele fica encasquetado com aquilo ali. Ele vai procurar, né, uma indicação. E se eu conseguir que uma só pessoa leia este livro aqui, ela quebra, digamos assim, um ciclo, aonde quer que ela esteja, seja no ambiente familiar, escolar, né, universitário, no trabalho, enfim, porque ela vai entender que ela foi corruptada. Quando você às vezes defende algo que é errado, mas para você não é. Às vezes você é vítima, você nem sabe que de fato é errado. Você é o que o livro aqui nos dá informação de Ortega Gasset, que ele fala do homem massa. Vai com os outros. Né? Se eu estou na sala, tem 10 pessoas aqui, 10 pessoas defendem a mesma opinião, eu não defendo,
Poxa, será que realmente eu tô certo, hein? Agora, tem 10 pessoas aqui dizendo que eu não sou. Eita, plebeu, e agora? Lascou. Tá entendendo? O homem massa, ele vai. Ele vai que vai, ele aceita tudo. Porque ele quer ficar bem com todo mundo, não quer ter inimizades, quer ficar bem na roda, né, dos amigos, tanto do trabalho, faculdade, enfim, do seu ciclo social. E isso corrompe a sua inteligência e ela te custa um preço muito alto, que é a sua personalidade. Você não tem personalidade mais. Você tem, né, o que o Garcia já falou. Você é um homem massa. O que todos estão dizendo, você vai lá e é também. É assim. Por exemplo, tem como fala, pessoas que votam no candidato que a gente sabe que é corrupto, ele não tem coragem nem de dizer que vota no cara. Mas ele vai lá e ó, vota no cara. Entendeu? Ele é assim. E o candidato que não vota nesse candidato corrupto, mas não é omisso. Sim, o cara não rouba, mas tá do lado de gente errado. Disse que ia fazer uma coisa e não fez. E aí? Aí ele vai lá e achando que vai mudar. Não. Você só consegue. Vamos lá. O que eu percebi quando eu comecei a ler. A gente só muda aqui, ó, através da leitura. A gente se comparando com outros países. Por exemplo, na época do Hitler, o que levou a sociedade ali a acreditar naquele cara? Quem eram os intelectuais daquela época? O que eles falavam? E por que as pessoas acreditavam nesses intelectuais? Quer dizer, poxa, mas será que lá não tinha ninguém para avisar? Olha, o cara tá vindo aí com força. Tinha, minha gente. Tinha. Mas só que a sociedade via naquele homem algo que elas se identificavam. Isso é a verdade. É a mesma coisa. Eu vi uma frase aqui neste livro que ele diz, né, que o brasileiro, em 2002, quando Lula foi eleito, pela primeira vez, eu acho, que foi o encontro do brasileiro, do Brasil com o brasileiro. Olha só. Ele olha para o Lula e ele realmente tem empatia pelo Lula. Ele, pô, o cara se orgulha de não ser alfabetizado, né? Se orgulha de tanta coisa indecente e imoral. Vou mostrar para vocês aqui alguns trechos do livro. É algo abjeto, minha gente. Entendeu? E como, para você entender isso, lendo. Só lendo. Buscando bons autores, boas indicações de livro. Não ficar só nessa de indicações de professores aí de colégio, universitário. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque eles já vêm sendo corruptados. E eles são propagadores dessa corrupção intelectual. E a única forma de você sair disso é você conhecendo a verdade. Sempre eu digo, primeiro a Bíblia, leia a Bíblia. O primeiro livro, se você quiser entender. Só um minuto. Pronto. Dá uma boa tarde aí primeiro. Boa tarde, pessoal. Pronto. É que a minha assistente, pessoal, a Laura, ela, né, foi se arrumar pro balé e chegou atrasada. Mas justamente ela estava já falando que a gente já ia fazer a apresentação do livro. Então,
Chegou atrasado, mas tá aqui. O importante é que chegou, né? Então, Laura, o nome desse livro, Laura, é A Corrupção da Inteligência. Show? Não. Pois é. E vai chegar outro, né? Já tá chegando mais. Outro? Vai chegar outro livro e a gente vai vir apresentar. Dessa vez você não vai se atrasar, né? Porque eu não vou pro balé. Pronto. E é isso, pessoal. Agora vamos pra próxima. Vamos lá, pessoal. Pronto, já dá a apresentação, né? Do livro. Agora vou mostrar pra vocês um trechozinho aqui. O Flávio Gordon, ele vai dizer o seguinte: o que levou Lula ao poder não foram as suas qualidades intrínsecas e particulares, mas a sua vulgaridade. Olha só, sua vulgaridade mesma, com o qual os brasileiros se identificam. Você gostando ou não, o brasileiro ele gosta do Lula. Por quê? Porque ele é cachaceiro, ele mente, entendeu? Tem vídeos dele dizendo que alterava os números. Não sei que tem quantos milhões de pessoas passando fome, sendo que não tinha. Aí o assessor dele, cutuca ele aqui na hora que ele tá falando isso, ele: presidente, mas não tem como ter 200 milhões de pessoas no Brasil passando fome. A gente só tem 230 milhões de pessoas. Para você ver o nível, né? Vamos lá. Uma identificação pode se dizer por baixo. É aquele negócio, né? Quando eu dou a minha opinião de que o Lula é um sem futuro, mas eu também não acredito no Bolsonaro, automaticamente qualquer pessoa que esteja aqui do meu lado, ela vai dizer: pô, Giovanni, aí é osso, cara, tu não gosta do Lula, que é um sem futuro mesmo, mas pô, aí tu não gosta do Bolsonaro, meu irmão. Tá entendendo? É assim, é nivelar, gente, por baixo. Porque sempre tem alguém que diz que, pô, o Lula é satanista. Mas só que quem tá do lado do Bolsonaro, digamos aqui, dá um exemplo, o Collor. O Collor era satanista. Tem vídeos dele, entendeu? O vice-presidente do Jair Bolsonaro, de 2018 para cá, foi um general maçom. E aí? Mas ninguém leva isso em consideração. É sempre aquele negócio de nivelar por baixo. A gente nunca pode ser o melhor, né? A gente tem que ir com todo mundo. Entendeu? Vamos lá, agora voltando. Se um desses tipos, o brasileiro fala isso, né? Se um desses tipos conseguiu tanto poder e dinheiro, eu também consigo. Né? O Brasil, que no Brasil tem algo muito, um negócio assim extraordinário. Vamos lá. O Tiririca, que é um palhaço, né? Aqui do Brasil, ele foi palhaço, humorista e tudo. Ele conseguiu se eleger. Ele deve ter falado pra ele a mesma coisa, essa mesma coisa. Pô, se o Lula conseguiu, o cara sabe falar, o cara é um analfabeto e se orgulha disso. Pô, eu também consigo então. Conseguiu, tá aí. Já tá aí. Sabe lá quantos mandatos. Então, minha gente, não é brincadeira, hein? Não é brincadeira. Deixa eu ver se eu encontro aqui mais uma. Pronto. A gente sempre ficar na mediocridade, né? Ser uma pessoa medíocre. Aqui, o nome do autor dessa definição é José Engenheiros, é o nome desse autor. O que ele fala sobre o homem medíocre? Olha só, o homem medíocre é uma sombra projetada pela sociedade e, por essência, imitativo, e está perfeitamente adaptado para viver em rebanho, refletindo rotinas, preconceitos
e dogmatismos, reconhecidamente úteis para a domesticidade. Essa definição aqui é perfeito, é perfeito. Isso daqui é a definição de homem massa. Minha gente, que o Ortega falou, é justamente isso aqui. O homem medíocre. É perfeito. É perfeito. Ele vai de acordo com a sociedade. Ele sempre concorda. Ou então, que é muito... Está muito evidente hoje, as pessoas dizerem assim. Uma pessoa dá uma opinião. Por exemplo, tem um bandista aqui, um satanista e um cristão. Num debate público, ao vivo. Que isso na verdade não é debate, mas vamos tocar o barco. E ele pega e fala o seguinte. Ele dá uma opinião aqui qualquer e o cristão diz assim: eu não entendo, mas respeito a sua opinião. Porra! Se você dá a sua opinião e respeita outra totalmente diferente, você não está respeitando a sua. Como pode? Não tem como, não, isso não existe. Eu tolero a sua opinião, mas eu não respeito a sua opinião, eu respeito a minha. Porque como é que eu vou respeitar a sua? É aquele negócio, né? Eu não sou a favor da maconha, mas nada contra quem fuma. E aí? Você é contra? Você tá com a sua filha lá e chega um maconheiro aqui, vizinho a você no banco da praça. Aí o cara começa a abrir lá um baseado e bafora aqui a fumaça na cara da tua filha. Você não vai poder reclamar. Porque você disse que, né? Você não é a favor, mas também não tem nada contra quem fuma. Então, fica aí, deixa o cara dar baforada de maconha na cara da tua filha. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Opinião, minha gente. Se quando você sabe a verdade e a outra pessoa completamente esvairada, você sabe que não... Você pode dizer, não, tolera a sua loucura aí, mas concordar negativo. Isso não existe. Cada um, né, tem também o direito de ser louco, né? Então a gente tem que respeitar isso aí. Então, com a sua loucura pra lá. Eu não respeito a sua opinião, de forma alguma. Mas só que, gente, para falar isso daqui, você vai perder a amizade. Porque isso vai para diversos outros temas, áreas da sua vida. Vai para a religião, vai para a sexualidade das pessoas, enfim, não preciso nem dizer. E aonde eu quero chegar com tudo isso para finalizar o vídeo? Não seja o homem massa e nem que faz aqui um paralelo com o medíocre, né? Vocês viram a definição. É um homem que vai com a sociedade, vai com tudo, ele aceita tudo. Ele vai com um rebanho, porque ele não quer ficar mal com ninguém e tal. Ele prefere se corromper a sua intelectualidade a troco de nada. Então, pessoal, muito cuidado, se blindem de boa literatura. Primeira coisa, leiam a Bíblia e tem bons autores que vocês possam ler. O negócio é ler, né? Tem gente que acha que para ler um livro é muito difícil. Eu leio uma página já dá sono. Tente mais uma vez. De repente, no outro dia você lê 2 páginas e na outra lê 3, não tem problema. Não tenha pressa para ler. Ler é bom, gente. Você não tem noção. Abre a sua mente à verdade, faz com que você conheça a realidade. Você saia desse submundo que a sociedade vive hoje. É um submundo, não tem nem como. E outro aspecto muito importante que eu ia falar, mas me lembrei agora. Eu ia falar no início do vídeo, mas lembrei agora. Por exemplo, eu vi um vídeo de
uma faculdade, né? Eles já estavam se formando, eram formandos em Direito e em Medicina. E eles fizeram uma festa, tudo junto. Digamos aqui, aí a classe aristocrática, era para ser uma classe aristocrática, uma classe de cultura no Brasil. Sabe qual era a música que estava tocando na formatura deles? Não era valsa não, gente. Era funk. Ou seja, a classe que era para dar uma cultura elevada, era para ter uma opinião sensata, ele pensa do mesmo jeito do cara que do maconheirozinho, ele gosta da mesma música do maconheirozinho. Você vê a que nível a gente chegou. Isso é uma corrupção, gente. Isso é a corrupção da inteligência. E eles não sabem que eles foram corruptados. Ainda que seja na área musical, que a área musical influencia certas áreas da sua vida, você nem sabe disso. Enfim, você está vendo onde eu estou querendo chegar? É complexo, mas é importante, gente. Não escute porcaria, não leia porcaria e esteja sempre do lado de pessoas boas. E se por um acaso você disser, poxa, mãe, mas eu não tenho ninguém que tenha nenhuma opinião nem de longe parecida com essa que você tem, aqui eu tenho, não tem problema. Deus está do seu lado e esses bons autores aqui vão virar os seus amigos. C.S. Lewis, Flávio Gordon, estão sempre aqui para dizer a verdade para você. Ó, esse daqui é o seu verdadeiro amigo, ó. Nunca vai corromper a sua inteligência. Jesus. Esses são seus amigos. Esses aqui sempre estarão com você, nunca. E a mesma opinião. Porque, né, as pessoas dizem que os opostos se atraem. Mentira. Os opostos se atraem somente para fazer guerra. E somente pessoas semelhantes, quando elas se encontram, aí sim, elas formam aliança. Semelhantes. Elas gostam, curtem, defendem as mesmas coisas. É simples, minha gente. Então, não tenha medo. Deus vai pôr pessoas do seu lado, boas pessoas, boas influências para você, que nunca vão te dar um mau conselho. E não só porque o bom conselho é bom, porque tem gente que dá um conselho e faz algo ao contrário. É o que deu conselho. Não, ela dá o conselho e ela é boa, ela segue aquilo que ela fala. Ok? Fica com Deus e até a próxima, irmãos.